Mano, uns caras loucos da filosofia são esse tal de helenistas. Cola com nós e bora lá conhecer um pouco como eles pensavam. Beleza, gente? Professor Alisson, passando por aqui para dar um salve. Hoje, para conversarmos um pouco sobre filosofia helenista. Mas, antes de partir para os papos do que os caras pensavam, bora lá entender um pouco como funcionava o período histórico em que eles estavam vivendo, beleza? Vamos lá então. A situação era a seguinte. Estamos em 332 a.C. e estava acontecendo umas paradas de guerra lá e tal. A Grécia foi conquistada pela Macedônia. Alexandre o Grande estava cada vez mais expandindo o tamanho do seu império, tomando conta de novas terras. E, com isso, acontecia ali uma mistura de culturas. Isso influenciava na filosofia dos caras, na forma como eles pensavam. E a partir disso, então, surge uma proposta de uma nova filosofia, que é a filosofia helenista. Porque acontecia a seguinte situação. Se nós pegarmos Aristóteles, Platão, todos eles se preocupavam com o indivíduo, sim, mas a maior preocupação deles era com a polis, com a cidade, de como poderíamos fazer para bem viver na cidade. Já esses caras vêm com uma proposta diferente, onde com a filosofia deles vão buscar compreender qual é a filosofia individual de cada um, o que pode trazer a felicidade para cada indivíduo. Beleza? Bora lá então, que a gente vai fazer o seguinte caminho para poder compreender esses caras. Vamos pegar essa questão do Enem aqui, ó, de 2016, e vamos desenrolando a partir delas aqui e vamos passar pelo pensamento de 4 correntes, as mais conhecidas deste período. Beleza? Liga só qual é a questão, hein? Ela vai perguntar a seguinte coisa. Pyrrhon afirma que nada é nobre nem vergonhoso, justo ou injusto, e que, da mesma maneira, nada existe do ponto de vista da verdade, que os homens agem apenas segundo a lei e o costume, nada sendo mais isto do que aquilo. Ele levou uma vida de acordo com esta doutrina, nada procurando evitar e não se desviando do que quer que fosse, suportando carroça, por exemplo, precipícios, cães, nada deixando ao arbítrio dos sentidos. Liga só. Aí traz a citação da onde foi tirado esse trecho e vai trazer a seguinte pergunta para que nós possamos responder. O ceticismo, conforme sugerido no texto, caracteriza-se por: alternativa A, atingir o verdadeiro prazer como princípio e fim da vida feliz. Alternativa B, desprezar quaisquer convenções e obrigações da sociedade. Alternativa C, aceitar o determinismo e ocupar-se com a esperança transcendente. Alternativa D, agir de forma virtuosa e sábia, a fim de enaltecer o homem bom e belo. E alternativa E, defender a indiferença e a impossibilidade de obter alguma certeza. Liga só que a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar aqui, desenvolvendo, e abordando alternativa por alternativa, a gente vai ver a que tipo de filosofia corresponde cada alternativa que está aparecendo aqui, beleza? Bora lá então para a primeira, hein? A primeira que está dando como resposta o seguinte: agir de forma virtuosa e sábia a fim de enaltecer o homem bom e belo. Se a gente parar para pensar, no último vídeo de filosofia que veio aqui para o canal, a senhora Carol desenrolou um papo sobre Aristóteles, na qual ela desenvolvia ali como era essa questão da justa medida, a questão das virtudes, vista por Aristóteles, e como uma proposta de uma filosofia moral. Se a gente pegar e analisar, a definição de Aristóteles cabe muito bem como essa resposta, mas como ele está perguntando de um outro movimento, a gente já descarta essa alternativa. E liga só, se você quiser saber o que é essa tal aí de justa medida, depois que acabar aqui, cola lá no vídeo para poder se inteirar aí desse assunto da filosofia, beleza? Bora então para a segunda alternativa. Ele vai dar como resposta a seguinte: atingir o verdadeiro prazer como princípio e fim da vida feliz. Liga só que para a gente compreender essa afirmativa aqui, nós vamos chamar um humano chamado Epicuro, que era o seguinte, mano. O movimento que ele representava era o movimento dos epicuristas. E os caras tinham como ideia a seguinte questão: que a felicidade era igual ao prazer. Então, se nós buscássemos satisfazer os nossos desejos, nós estaríamos tendo uma vida feliz. Mas liga só que não é qualquer prazer não que servia, hein? Vamos chegar nesse ponto aí já. Para os caras, era a seguinte questão que havia no mundo. Tudo que existia era feito de matéria. Tudo que nós poderíamos tocar e ver e sentir
Isso daí era o que existia, não tinha nada para além disso. Por conta disso, os caras eram chamados de materialistas. E eles falavam o seguinte também, que nós deveríamos nos livrar das superstições. Que seria o quê? Seriam algumas crenças que as pessoas tinham naquela época, que os gregos tinham, que, por exemplo, se eles estivessem fazendo tal coisa, os deuses iriam castigar. Se eles fizessem outra coisa lá, aquilo iria trazer a morte para eles. E sobre esse ponto estava quando eles falam que é preciso superar as superstições, que era o seguinte, para eles, no fundo de tudo isso, de todos os nossos medos, está o medo da morte. Pesado, hein? Mas vamos seguindo aí. Então, liga que eu falei que os caras que não é qualquer prazer que serviria pra gente? Porque é o seguinte, eles dividem o prazer em 3 tipos. O primeiro deles são chamados de prazeres naturais e necessários, que são os seguintes, é o prazer de comer, de beber, de dormir, que tudo isso é algo que a gente precisa, não é? E é algo que é natural de nós, porque se não comermos, não bebermos, não dormirmmos, nós acabamos morrendo. Há uma segunda categoria de prazeres que são os naturais e desnecessários, que seriam o seguinte, comer, beber e dormir é algo que todos nós precisamos, mas nós não precisamos comer aquela comida refinada, pá e tal, nós não precisamos beber aquela bebida mais cara, aquele bagulho de luxo, não precisamos ter uma cama muito louca, ter lá aquele travesseiro com penas de pavão e tal, com penas de ganso e tal. Tudo isso para os caras é algo que é natural de nós, mas não é necessário ter todo esse luxo envolvido nessas questões. E havia ali também uma terceira classe de prazeres, que eram os prazeres naturais e desnecessários. Que aí se enquadraria em uma questão de mano almejar riqueza, almejar fama, almejar poder. Tudo isso para eles, além de não ser natural, era desnecessário para que nós tivéssemos. Então, os manos a partir disso desenvolveram a seguinte questão, que é um conceito chamado de prudência racional. Que seria nós medirmos os prazeres. Que liga só, por exemplo, comer é um bagulho da hora, que dá uma satisfação pra gente, não é? E mas se nós comermos demais, isso vai dar uma indigestão. Então, esse prazer, a primeiro momento, em um segundo momento é acompanhado de dor, acompanhado de algo que nós não queríamos ter junto ali. Então, os manos, isso já está descartado. Se for para comer, vamos comer moderadamente, então, de forma que somente o prazer esteja ali presente. E aí é a chave da filosofia deles, que é uma palavra muito louca, que é ataraxia. Difícil, né? Mas vamos desenrolar lá, que ela não é tão difícil assim de compreender. Que seria a ideia de imperturbar a alma. Que é o seguinte, nós devemos fazer as coisas de forma que a nossa alma fique sempre de boa, sem incômodo, sem preocupação, e viver ali aproveitando os prazeres da vida. Então, tudo que exceder a isso, tudo que pode causar uma perturbação, uma preocupação a mais para nós, deve ser evitados. Tudo que pode causar dor deve ser evitado por nós. Então, se nós voltarmos na questão, nós vamos ver o seguinte, que vai estar dizendo o seguinte ali na questão. Nada procurando evitar e não se desviando do que quer que fosse, suportando tudo. Que é o seguinte, se nós vamos suportar tudo, então não vamos buscar só aquilo que nos causa prazer, vamos buscar várias outras coisas mais. Então, já desclassificamos essa alternativa, beleza? Bora lá então para a terceira alternativa, que vai dizer o seguinte. Aceitar o determinismo e ocupar-se com a esperança transcendente. Para essa conversa a gente vai chamar um mano chamado Sêneca. O cara representa o movimento dos estoicos, que eles vão dizer o seguinte. Diferente dos epicuristas, que falavam que nós deveríamos buscar o prazer, esses caras vão dizer que nós devemos ter um amor ao destino. E como que é feito esse destino? Para eles, a nossa vida é como se fosse em um trem. Ele já tem um destino, tem um percurso o qual ela irá seguir. O máximo que nós podemos fazer é o seguinte, buscar compreender o caminho que esse trem irá passar e nos conformar com isso, nos adaptar a isso para que nós possamos viver bem. Então, para eles nós devemos viver conforme o cosmos, que quer dizer o seguinte, é toda a natureza que existe, formada de matéria e uma outra palavrinha enrolada aí que é logos, que para os humanos significava uma inteligência divina, que provém e coordena todas as coisas. Então, para viver bem, nós devemos buscar compreender essa lógica presente no mundo e a partir disso, seguir o nosso caminho. Em função disso, os caras vão dividir em 2 ocasiões que podem acontecer. Uma delas são coisas que dependem de nós. Por exemplo, nós podemos escolher fazer um bom trabalho no nosso dia a dia, podemos escolher ser generosos com as outras pessoas.
Mas existem aquelas coisas que não dependem de nós, que, por exemplo, é a vida, a morte, a doença. Tudo isso são coisas que estão para além do nosso controle, e sobre isso não tem nada que nós possamos fazer. A partir disso, os caras vão dizer que nós devemos viver pela via negativa, que é o seguinte: é nós negarmos tudo aquilo que é desejo e vício em nós, tudo aquilo que vai fazer com que nós nos prendamos a alguma coisa. Fazendo isso, nós vamos conseguir viver bem, nós vamos conseguir viver felizes, nós vamos estar desprendidos e vamos poder aceitar esse destino que vem até nós. Então, voltando aqui para a alternativa, nós vamos ver que no meio delas tem essa questão de suportar tudo que os caras falam, que pode nos confundir e achar que essa é a alternativa correta, não é? Mas ali em cima vai dizer o seguinte, que nada é nobre nem vergonhoso, justo ou injusto. E dizer que de maneira nenhuma nada existe do ponto de vista da verdade. Então, liga só, se o mundo tem uma ordem, as coisas já estão predestinadas, então quer dizer que há algo verdadeiro, há algo justo em meio a tudo isso, que nós devemos então, segundo eles, buscar compreender para nos conformar com isto. Então, nós eliminamos essa alternativa aqui, porque o pensamento estoico diverge do pensamento ceticista, que a forma aqui está perguntando nessa questão, beleza? Partindo para a alternativa D, ele vai dar como resposta a seguinte alternativa: desprezar quaisquer convenções e obrigações da sociedade. Para entender isso aqui, a gente vai chamar um humano chamado Diógenes. O cara representa os cínicos. Se nós pegarmos o nome cínicos quer dizer, traduzido do grego, como um cão, que seria a ideia de viver sem conforto, sem ter uma casa, um lugar fixo onde você vai estar morando. E assim, esses caras buscavam viver. Conta a história uma vez que esse mano tal de Diógenes chegou lá, ele estava de boa ali, em frente ao seu barril, o lugar onde ele dormia, e de repente, Alexandre Magno, liga, né, aquele mano que estava conquistando uma pá de terra, chegou, parou na frente dele e perguntou o que ele queria que desse a ele. E ele chegou e respondeu que se ele poderia dar licença do sol dele, porque estava tapando ali naquele momento. Liga só, os caras eram desprendidão de tudo, mano. Então, se nós pegarmos essa ideia dos cínicos, nós vamos ver que há uma grande rejeição às convenções sociais. Os caras vão viver de acordo com os valores e princípios que eles acreditam que são verdadeiros. E aí, liga só que até esse mano Diógenes aí ficou conhecido ali no seu tempo como o Sócrates louco. E vocês provavelmente já ouviram falar de Sócrates e liga como é que o mano era doidão, né? Mas vamos continuando aqui. Então, como ponto-chave dessa filosofia, nós devemos entender uma coisa: que, para se ter uma vida feliz, deve ter uma vida desprendida de todo e qualquer conforto, toda e qualquer convenção social que exista. E eles se denominavam, até mesmo de certa forma, como cosmopolitas, que quer dizer o seguinte: cosmo, nós já vimos que quer dizer mundo, e polis quer dizer cidade. Então, cosmopolita vem trazer para nós a definição ali de como se fosse um cidadão do mundo. Então, todo lugar é nossa casa, todo lugar ele se sente à vontade. Vamos lá conferir então? Se nós pegarmos aqui na questão, se observarmos aqui que fala suportar os cães, e sabendo que o termo ali, cinismo, quer dizer viver como cães, pode até nos causar uma certa confusão na hora de responder. Mas se voltar no mesmo ponto que nós vimos da questão anterior, onde nada é nobre nem vergonhoso, nós já vamos ver que isso elimina essa alternativa como correta. Porque para os cínicos havia sim princípios de justiça, de injustiça, de vergonha e de nobreza, que eram pautados nos seus próprios princípios. Então, vamos seguindo aqui e buscar lá ver qual é a alternativa correta, né? Chegando aqui agora, a alternativa E, nós já podemos deduzir que, estando todas as outras incorretas, essa daqui é a certa. Mas, liga só, ninguém melhor para explicar pra gente essa questão do que o próprio Pirrot. A sua ideia vai afirmar a seguinte questão: defender a indiferença e a impossibilidade de obter alguma certeza. Pirrot a gente trouxe aqui hoje para representar os céticos, que é o movimento no qual está perguntando ali. Para os caras tinha a seguinte questão: tudo era incerto e qualquer coisa poderia ser refutada, seja ela conhecimento, seja ela argumento. Então, para os caras, eles tinham que viver em um constante estado de epoqué, que significa viver com suspensão do juízo, não fazendo juízo de nada, não dando nada como conhecido, nada como compreendido, sempre buscando ali
compreender as coisas, mas sem a pretensão de ter uma certeza sobre elas. E com isso, gera alguns tipos de ceticismo, que nós vamos estar desdobrando aqui. Vamos lá ver quais são eles. O primeiro deles é um ceticismo absoluto, que seria realmente essa afirmação de que tudo é incerto, nada é confiável. O segundo deles é um ceticismo relativo, que vai dizer o seguinte: há realmente algumas coisas que nós não vamos nunca compreender, mas há outras que nós podemos entender. Então, a partir disso, eles buscam conviver com essas ideias daquilo que pode ser compreendido e aquilo que não pode ser compreendido. Dado isso, tem a questão de um ceticismo relativo que é subjetivo, que é o seguinte: cada pessoa possui um conhecimento pessoal, cada um tem uma ideia diferente. Então, a minha ideia nunca vai ser igual à ideia de outro humano. A partir disso, nós já vemos ali então que nós nunca vamos ter certeza sobre as coisas, pois cada pessoa pode ter uma ideia diferente sobre tudo o que há. Pode ter também um ceticismo relativo objetivo, onde vai se aproximar bastante ali de um ceticismo absoluto, que vai afirmar que tudo é relativo, tudo depende do momento, tudo depende da ocasião, as coisas mudam conforme a história, conforme o tempo passa. É uma espécie de ceticismo. A outra é um ceticismo de probabilismo, que as coisas vão ser verdade ou não a partir daquilo que é provável, aquilo que pode ser e aquilo que não pode ser. Há também uma espécie de ceticismo que é o ceticismo pragmático. As coisas vão ser certas ou não de acordo com aquilo que convém. E muitas das vezes a gente pode presenciar aí na sociedade muito desse ceticismo, né? Onde as coisas vão ser certas ou incertas de acordo com a vontade daquela pessoa que está agindo. Mas liga só que para os manos, para se ter uma vida feliz, deve-se aceitar que nós nunca vamos compreender as coisas totalmente, que nós sempre vamos perceber apenas as aparências da realidade. Beleza? Voltando aqui então, já ligamos ali que até ali em cima é sobre o próprio Pirrot que está se falando nessa questão, né? E um ponto contundente é que ele vai dizer ali, né, que os homens agem apenas segundo a lei e o costume, nada sendo mais isto do que aquilo. Então, nesse ponto aí a gente já pega o relativismo que nós conversamos ali, né? Que é o ponto dos céticos, onde eles vão duvidar de tudo, não vão ter certeza sobre nada do que pode ou não ser conhecido. Gente, fechou aqui então o pensamento. Nós trouxemos esses 4 manos pra gente conhecer aqui agora. E liga só que os caras trazem uma proposta de filosofia de vida. Então, nós podemos ver muitas pessoas agindo de acordo com essas filosofias. Mas cabe sempre a nós aí medir e pesar o que é melhor para o nosso tempo, qual é a nossa ação, como nós devemos agir. E, chegando ao final aqui agora, já estamos ligados agora que a questão do Enem não serve somente para a gente resolver, né? Nós também podemos aprender com elas. Fica assim então, gente. Até mais e um salve para todo mundo.